Uma grande nação precisa de grandes líderes, e uma parcela importante das pessoas que vão liderar a transformação do Brasil nos próximos anos estarão no meio político. E você, quer ser uma liderança e escrever os próximos capítulos da história do Brasil? Nas últimas eleições, muitos brasileiros despertaram politicamente e sentiram o desejo de participar ativamente das decisões do país. O processo eleitoral, a princípio, parece ter ficado mais complexo, mas é possível superar qualquer desafio contando com aliados e uma estratégia vencedora. Com o método eleitoral, você pode montar uma campanha limpa, eficiente e que o coloque no cenário político com potencialidade real de votos. Nós vamos te mostrar o caminho. A partir daí, você e sua equipe vão trilhar sua própria caminhada com passos decisivos. O que você precisa é do método eleitoral. Vem com a gente. Se você é candidato, estrategista, assessor ou quer trabalhar com política para ajudar o Brasil, inscreva-se no Método Eleitoral, www.ometodoeleitoral.com. Olá pessoal, muito boa noite. Estamos começando o Media Watch dessa sexta-feira, 5 de junho. E por que a gente está aqui? Está aqui por causa de vocês. Tem muita informação e análise para mais uma sexta-feira agitada aqui em Brasília, Fernando Melo. Temos uma notícia, temos que comentar aqui a notícia da Joyce Hasselmann, uma deputada federal, que já havia sido flagrada com as suas conversas, né, Fernando? A gente tinha recebido as informações ontem, estávamos segurando a divulgação e uma emissora já divulgou toda a história, já o Brasil inteiro já está. Fernando. Então nós vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a situação do emprego nos Estados Unidos e sobre as manifestações do fim de semana. Boa noite, Fernando Melo, estamos só começando. Boa noite, Rafael, boa noite a todos que estão aí com a gente. Agradeço demais pela presença de vocês nessa sexta-feira nota 1000, né? Essa sexta-feira onde nós temos aí esse grande escândalo da Pepinha, né? A Pepinha nos surpreendendo sempre. Pepinha de Deus, essa Pepinha é muito safadinha, sinceramente. Tudo que a Pepinha tem aprontado, eu fiquei impressionado com a ousadia da nossa deputada roliça. Mas vamos lá, vamos comentar tudo que tem acontecido aí, vamos comentar em que ponto que a gente está. Temos mais notícias para falar também, vamos falar do Jair, vamos falar do Weintraub, vamos falar de muitas notícias que saíram aí no último dia. Vamos lá, vamos ver a quantas anda o Brasil e o que virá nos próximos dias. Peço que vocês compartilhem o link dessa transmissão, jogue isso aí na tua rede social e ajuda a gente aqui a sair da bolha. Vamos lá, vamos alcançar cada vez mais um número maior de pessoas. E é isso aí, Fernando. E além disso, tem uma denúncia contra os maus tratos animais, né? Parece que tem leitor apanhando nas redes sociais. A gente é contra os maus tratos, Fernando. Vamos deixar. Não batam nos porquinhos nem nas porquinhas. A gente tem muita notícia, Fernando. Só para ficar no clichê aqui, da máxima. Acuse-os do que você faz. Chame-os do que você é. Como que a pessoa está há tantos meses insistindo nessa tecla? E o que a gente viu, Fernando, a gente vai falar bastante sobre esse assunto aqui hoje, é que não era uma atuação de bastidor, né? Não era simplesmente uma orientação, era uma coordenação. O que foi mostrado hoje é que ela realmente direcionava como deveria ser a mensagem, quem deveria ser atacado, a forma como deveria ser atacado, o momento do ataque. Então, são meses acusando o outro lado de ter milícia, de ter robô, de pagar, de ter um gabinete do ódio, enfim, de distribuir dinheiro, 20 mil por mês, né, aquela declaração. E, na verdade, quem estava fazendo isso, usando, de acordo com as denúncias, nós estamos baseados em denúncias que recebemos ontem e vimos hoje divulgadas, são denúncias de pessoas dizendo que muitas vezes a verba do próprio gabinete é usada. Ou seja, é verba pública. E a verba pública, Fernando, é da população. Não existe dinheiro público. Existe dinheiro do pagador de imposto. Quem paga imposto é a população, direto ou indiretamente. Sempre que você abastece seu carro, sempre que você compra um pãozinho na padaria, sempre que você usa seu dinheiro para qualquer coisa, você já está pagando imposto. É isso mesmo, Fernando. Exatamente, Rafael. É isso aí. A gente tem uma situação aqui que é uma situação muito complicada, onde nós vemos aí um retrato, né, do que tem acontecido no Brasil ali no nosso parlamento, né, no nosso poder legislativo. E
Detalhe também, em tempos de quarentena, tempo onde nós não sabemos o que está acontecendo ali dentro do parlamento, uma vez que nós estamos tendo a presença física dos deputados trocada por uma presença virtual. E isso gera um campo para ilícitos da mesma ordem do que temos visto na construção dos hospitais de campanha nos estados. Exatamente. Quando você não tem essa presença física, você abre um horizonte de atuações ocultas por parte de todo mundo, tanto de esquerda quanto da direita. Você sabe o que o seu deputado tem feito nesse tempo de pandemia, em casa, trabalhando em casa, fazendo reunião, fazendo votação eletrônica? Você sabe o que tem acontecido? Muito provavelmente não, é muito difícil de saber. E nós temos visto aqui, por exemplo, CPMI das fake news correndo solta, com toda essa atuação impossível, inclusive, de ser verificada e contestada por parte do eleitor de cada um desses deputados. Vamos lá, vamos falar sobre isso. Tem algumas armadilhas que eu quero ajudar aqui todo mundo a evitar. Nós não podemos cair em algumas armadilhas que alguns deputados já têm insinuado que não, vamos fazer isso. É uma baita de uma furada. Conversei com alguns advogados hoje durante o dia, conversei com um assessor legislativo para que a gente saiba quais são as melhores decisões a serem tomadas agora, e eu quero repassar isso aqui tudo para vocês durante esta transmissão. Tem algumas pessoas reclamando do som, enquanto o Rafael vai falando aqui, eu vou tentar ajustar aí para vocês. Ok, talvez a minha voz justamente esteja saindo baixa aí, mas vamos lá. Luciane Marim, né, que já manda uma mensagem aqui para a gente, vamos agradecendo todos vocês que escrevem para a gente. Nós tentamos ler todas as mensagens, pessoal. Vamos lá, vamos se esforçar aqui, Luciane Marim. A Pepa se ferrou. Esse é o assunto do dia. Todo mundo comentando isso aqui em Brasília. A gente vai falar mais sobre esse assunto. Se ela realmente se ferrou, se ela vai ter problemas no futuro, qual tipo de problema e quais ações que os deputados podem tomar, e também a PGR, né, Fernando, o Ministério Público. Enfim, são várias ações, vários caminhos, para que não fique, isso não caia no esquecimento e nem na narrativa da imprensa ou da própria deputada que está se defendendo com aquilo que nós já imaginávamos, né? É o ódio que sentem por mim, é o gabinete do ódio, são os robôs que estão me atacando, tudo isso foi plantado, aqueles assessores não existem, né? Nós já sabemos, de fato, ninguém iria dar entrevista, ninguém iria aparecer, e já estão, a gente tem informação, eles já estão disponíveis, livres para dar depoimento, né? E a CPMI das fake news, Fernando, eu nunca critiquei. Você já criticou alguma vez? Pois é, então vamos lá. Já que o Rafael está dando a deixa, então a gente vai comentar logo tudo sobre isso agora? Quer começar Não, vamos esperar mais gente entrar, pessoal, convide então, aí para entrar, porque o assunto do dia, de fato, são essas denúncias que foram vazadas. Mas a gente tem outras notícias aqui que queremos conversar. Olha isso. Isso aqui, Fernando, é muito importante, essa matéria que saiu no jornal Estado de São Paulo, é muito importante para a gente conversar com o pessoal que apoia o governo e que quer continuar apoiando de forma estratégica, inteligente, ajudando, né? Vamos lá. Ministro da Saúde demite autores de nota distorcida por Bolsonaro que cita aborto legal. Lógico que a matéria do Estadão, vamos lá, para isso que serve o Media Watch, para a gente trazer luz. A matéria não é uma maravilha, mas a informação é aquela que precisamos passar para vocês. Vamos à matéria. O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, exonerou 2 de 3 técnicos da pasta que assinam nota técnica sobre acesso à saúde sexual e reprodutiva na pandemia. O documento foi distorcido pelo presidente Jair Bolsonaro. Isso aí é linguagem de jornal, em postagem nas redes sociais, sugerindo que houve uma tentativa de legalizar o aborto. Na quarta-feira, quando comentamos isso aqui, minutos antes da divulgação sobre a confirmação de mortos pelo Covid, aqui tem o número 1.349, em 24 horas, isso é mentira, mas ok. Número até então, o presidente afirmou que o Ministério estava atrás de autores de uma minuta de portaria apócrifa sobre o aborto. Nas publicações, o presidente ainda afirmou ser contra a interrupção da gravidez. É verdade, né? Uma candidatura, a plataforma da candidatura e de vários deputados e senadores, governadores, inclusive, que não podem atuar nesse tema, mas se manifestaram, né, Fernando? Foram campanhas pró-vida. Então, a população, os eleitores principalmente,
que apoiam esse governo já ficaram irritados. Mas começou aquela cobrança na internet que a gente sempre critica. É muito, como que a gente fala? Atabalhoada, né, Fernando? Isso. É muito emocional e pouco racional. A partir daquele momento já saíram acusando o Bolsonaro de ser pró-aborto ou de não fazer o suficiente para impedir o aborto. Pessoal, não é isso que funciona. Nós temos a situação, Fernando, da indicação de cargos de comunicação, que nós estamos fazendo um levantamento, um rastreamento, em pessoas infiltradas. Né? Surgiu aquela nomeação de uma pessoa que está indo para a Advocacia Geral da União, que ela é militante de esquerda. É claro que o lugar dela não é ali. Mas, de novo, ataques. Presidente, o que é isso? Como é que o senhor colocou ali? Vamos lá, gente. Não é o presidente que escolhe todas as pessoas. São mais de 5 mil cargos, né, Fernando? Não lembro o número. São mais de 5 mil cargos preenchidos no primeiro e segundo escalão. Não tem como nenhum presidente da República olhar cada um desses currículos. Biografia, histórico, não tem. Ele tem que contar com assessores competentes que façam esse trabalho. Talvez esse seja o problema. Está cercado ali de muita gente ruim. Mas outros, a BIM, as pessoas falam, a BIM precisa ver. A BIM, comentamos, é a única agência de inteligência do mundo onde as pessoas entram por um concurso público, uma prova. E aí tem estabilidade para o resto da vida, você não consegue trocar. A BIM é completamente coalhada de petista e pedetista, psolista, enfim. A BIM é uma agência de inteligência que não serve para o atual governo. Então caberia esse trabalho a assessores competentes próximos de confiança da Presidência da República, da Casa Civil, né, Fernando? E também alguns militares que podem atuar de forma mais inteligente. Mas quem nomeia assessor da AGU é o Advogado-Geral da União. Então alguém precisa chegar lá e conversar, ô AGU, vamos lá, né? Vamos trocar aqui porque essa assessoria está mal. A mesma coisa na Caixa Econômica Federal, que demoraram mais de um ano para tirar, meses, né? Para tirar uma agência que era da esposa de um jornalista, que a gente sabe que é de esquerda, e agora tem gente controlando a publicidade da Caixa Econômica Federal, que não só é fogo amigo, como fica alimentando o Ministério Público e a imprensa contra a Caixa Econômica. Mas, Fernando, fala aqui sobre essa situação do Ministério da Saúde para deixar bem claro. Pessoal, vamos lá. Isso que o Rafael está falando é muito importante e diz respeito unicamente a nós. Você que está aí junto com a gente, você que está acompanhando aqui o MidWatch, a segunda, quarta e sexta, 18h30, a gente está aqui para fazer isso mesmo, é lançar luz na notícia, é ler a notícia junto com vocês e juntos entendermos, fazermos a leitura correta. Na quarta-feira a gente estava aqui e o pessoal trouxe para a gente no chat, foi aprovada agora uma nota técnica no Ministério da Saúde autorizando o aborto. Legalizaram o aborto, não é? Quando isso? falaram isso na quarta-feira, qual foi a reação imediata que eu e o Rafael tivemos aqui ao vivo com você? Isso aqui é ótimo, que é um exemplo prático do que nós devemos fazer sempre, pessoal. A princípio, a nossa primeira reação foi falar o quê? Impossível isso aí passar por Jair Bolsonaro. E você precisa ter isso em mente. Você precisa aprender a ter... É algo que no conservadorismo está inclusive registrado. Edmund Burke registra isso. Ele diz o seguinte, são os bons preconceitos que regem o conservadorismo. O que são bons preconceitos? É você já ter algumas questões resolvidas dentro de você. Para que quando você tenha que lidar com uma tomada de decisão, você não precise fazer uma avaliação de todo o panorama. Graças àquele teu bom preconceito, você já consegue tomar uma medida correta de pronto. E essa medida correta foi tomada por nós aqui. Quando nós falamos, pessoal, não se preocupe, isso não passa. Isso aí não passa por Jair Bolsonaro. E o Rafael está falando um ponto sério, é triste, é real. Se você corre para as redes sociais, você vê uma série de pessoas, estou decepcionado com o Jair Bolsonaro, eu nunca imaginei, porque o Jair Bolsonaro agora está aprovando até o aborto. Sabe, vem uma nota técnica de um grupo infiltrado dentro do Ministério da Saúde, que segundo a própria Damares, naquela reunião ministerial, onde ela aponta o dedo ali para o ministro Tait e fala para ele, ministro, dentro do seu ministério está cheio de feministas abortistas. Estão lutando para aprovar o aborto, abra o teu olho. Então nós temos que ter em mente, pessoal, nós temos que ter aqui resolvido dentro de nós, dentro desse nosso grupo, dessa nossa bolha, de que o Jair Bolsonaro ele é muito fiel às pautas às quais ele apresentou durante a campanha e graças às quais ele foi eleito.
Jair Bolsonaro, ele é pró-vida, ele é a favor do cidadão brasileiro ter o porte, a posse de arma, ele é a favor da redução do Estado, ele quer abrir o mercado. Essas questões estão postas e decididas neste governo. Apoie, saiba o momento em que você deve apoiar e saiba fazer as cobranças. Cobranças são necessárias, obrigatórias. Vocês que têm acompanhado aqui o Comunicação e Política nos últimos dias têm visto eu falar sobre isso. Falei sobre isso na terça, falei ontem de uma forma bem incisiva ontem sobre esse ponto. Nós temos que cobrar sim, todos temos que cobrar, até o Jair Bolsonaro, mas temos que saber cobrar. Cobrar um parlamentar, um deputado, um senador, um presidente, não é chegar na rede social e falar, você é um vagabundo. Isso não é cobrar, isso é você desanimar a pessoa. Isso é você chegar dando um soco no estômago da pessoa, você desanima a pessoa. Pô, saiba cobrar, saiba apresentar as tuas demandas, os teus pontos e inclusive também, além de apontar os erros, esteja pronto para ajudar a resolver os problemas. Porque muitas vezes você vai encontrar deputados nossos da direita que não estão sabendo resolver o problema. Não é má vontade, é falta de capacidade. E você precisa estar pronto a ajudar. Da mesma forma que eu tenho me colocado aqui, todos os deputados que têm me ouvido, tenham recebido mensagens, são críticas duras que eu tenho feito. Amém, são críticas duras, mas as críticas que eu faço também me colocam à disposição para ajudar a resolver. Naquilo que eu puder resolver, estou aqui para me doar por esse projeto, da mesma forma que todos os deputados, senadores, quem está no executivo, no legislativo. Estamos todos aqui pelo Brasil, pessoal. É pelo nosso país, é pelos nossos filhos que nós estamos aqui. Ninguém está aqui por dinheiro, ninguém está aqui por carreira. A gente está aqui realmente para resolver um problema. A esquerda dominou o país durante décadas, está querendo voltar e a gente não quer deixar. Então vamos junto, vamos vencer isso daí. Parabéns para o Jair Bolsonaro, que teve realmente peito, não demorou, foi rápido, foi lá e já exonerou essa meliante que estava querendo aprovar algo que o povo brasileiro não aprova. Não é que o Jair não aprova, não, o povo brasileiro não aprova isso. Muito obrigado, Eduardo Padilha. Diz, parabéns, Rafael e Fernando, excelente trabalho. Nós agradecemos e fazemos esse trabalho aqui para vocês que nos assistem. José Nivaldo, chegou a hora de caçar o mandato da Peppa Pig, né? Nós vamos falar sobre isso bastante ainda aqui no Media Watch. Suzy Minion, desconfio que a Peppa está servindo de boi de piranha para endossar a narrativa da lei de censura. Vamos comentar mais à frente. Eu vou comentar sobre isso. Vai falar? Eu vou comentar sobre isso porque muitas pessoas têm falado isso na rede social. Vamos lá. Quer falar agora ou seguimos aqui no Superchat? Não, deixa eu ler os superchats iniciais. Quando a gente começou a transmissão, o Michel Oliveira já tinha falado. Fernando, por favor, alguém dá um sacode na deputada Soraya Manato, aí na Câmara. Se diz bolsonarista, mas ninguém vê no fronte de apoio ao Bolsonaro. Muitos deputados têm feito isso, é uma crítica que eu tenho feito aqui pesada aqui nos últimos dias e a gente vai continuar nisso daí. Ana Siqueira, já há boatos que a Joyce será boi de piranha. Então, beleza, é isso que a gente vai comentar aqui. Agradeço também ao Ting Lobo, a Fabi Seidel. Obrigado, Fabi, valeu pelo elogio. Agradeço de coração a Luciane Marim, Peppa se ferrou. Artemis, mais uma sexta cheia de emoções e reviravoltas. Virou padrão, né? Sexta-feira. Virou padrão. E eu fico feliz porque a gente vai comentar aqui sobre os protestos de domingo. Eu fico feliz porque eu estava esperando, eu não estava esperando, tá? Mas assim, eu estava torcendo para ter uma notícia boa. Por quê? Hoje, amanhã, sábado, nós teremos assim um hiato. Vai ser um hiato que vai nos separar da semana até aquele dia glorioso do domingo, onde eu tenho certeza que a esquerda não vai me decepcionar. A esquerda nunca me decepciona, não será domingo. Onde os antifas, esse grupo terrorista, vai sair nas ruas de Brasília querendo fazer baderna. E eu estarei em casa com a minha Coca-Cola, assistindo pela televisão e vendo a PM do Distrito Federal descer a borracha nessa galera. Então eu estava ansioso, caramba, como que eu vou ficar até domingo? Estou doido para ver os antifa levando burdoada. Então agora já arrumei o que fazer. Amanhã eu vou fazer um churrasco, devidamente convidado aqui o Rafael Fontana. Muito obrigado. Vamos comemorar aí a pururuca, né? Torrada aí, Pepinha, que alegrou a nossa sexta-feira. Melhor churrasco de Brasília. Antônio Gilson, já que a BIM é estratégica, não poderiam ceder os petistas concursados para ministérios menos importantes? A gente já falou sobre isso aqui. Na verdade, precisa acabar imediatamente com essa história de concurso, só concurso no Brasil, e estabilidade. Chega numa troca de governo, você troca as pessoas, principalmente as peças estratégicas, como qualquer agência de inteligência do mundo que se preze. Né? A gente já falou assim, não, vamos criar um ministério dos aspones, né? Encostar um monte de gente. Já tem o Ministério do Turismo lá, ele serve para isso, já encosta um monte de gente. Mas, enfim, o caminho não é esse. O Brasil precisa mudar
nos seus fundamentos. Magno Emanuel, uma funcionária da Microsoft do Brasil. Mariana Aires está ameaçando Sarah Winter. Há imagens no Twitter e no perfil da Sarah. Ela deverá ficar alerta. A Sarah ou a funcionária? Porque a Sarah vai encher a cara da funcionária aí de bolacha. Para ver se ela sabe se defender. Pessoal, temos também aqui Cosméticos Veganos, escreve para a gente professor Fernando. Fale sobre os milhões que Paulo Guedes conquistou para o Brasil, deixando os esquerdistas loucos. O Paulo Guedes tem feito um trabalho eficiente mesmo na economia. O Paulo Guedes, ele é um herói, né? Ele é um herói ele é um herói e é um trabalhador, e que nós falaríamos muito mais sobre o Paulo Guedes se a gente não tivesse essas pautas bombas o tempo todo sendo armadas pela esquerda. Paulo Guedes é um cara que não importa o que acontece, o cara está trabalhando. É de máscara, é descalço, seja do jeito que for, ele está ali, está trabalhando e está produzindo. A gente está vendo a retomada da economia, está muito forte. E o coronavírus insiste ainda, né, nas mãos aí de alguns prefeitos, governadores malucos. A gente está vendo lá em São Paulo, já está o Dória e o Bruno Covas se bicando, né? Porque o Dória já viu que ele vai ter que sair fora dessa mentira que ele instalou. E nós vemos que mesmo durante a epidemia do coronavírus, nós estamos tendo uma retomada da economia. O Paulo Guedes, que estava com um plano de retomada de 1 trilhão no Brasil, né, de economia de 1 trilhão do Brasil com a reforma da Previdência, de repente viu 800 bi indo pelo ralo por causa do coronavírus. Mas isso não abalou o Paulo Guedes. Eu vi entrevistas dele, vi ele fazendo algumas participações em eventos, e a fala dele está extremamente positiva. A Bolsa subindo, né, recuperando, caminhando aí rumo aos 100 mil pontos, e a gente ainda tem 1 trilhão para ser injetado nessa história. Ou seja, a economia do Brasil vai decolar. É isso aí, e nós vamos dar daqui a pouquinho os números do emprego nos Estados Unidos que surpreenderam, Fernando, no mês de maio. Aqui Mimo Neto nos escreve: Fernando, diz alguma coisa aí. Joyce acusa de fake news. Tem alguns deputados que irão entrar com pedido de cassação dela, né? Ela vai cuidar de sua candidatura agora? Qual será o destino de Joyce? São vários aspectos aqui, Fernando, na mesma pergunta sobre a cassação. É óbvio que precisa passar primeiramente pelo Conselho de Ética. Agora, sobre o destino político. Imagina, ontem mesmo a Joyce estava publicando o seu apoio a Moro, né? Ao ex-ministro Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, e atualmente colunista do jornal O Globo, Sérgio Moro. Ela falou: mas se o Moro não sair, eu encaro. Eu vou derrotar o presidente. Primeiro ponto, a deputada sempre se apoia no nome de alguém. Durante as eleições, o nome de Bolsonaro, aí depois ela se apoiou em Dória, em Frota, é sempre alguém, né? Ela nunca está sozinha. Então ela falou já de Moro. Ela vai apoiando um aqui, outro ali. Fernando, sobre as eleições, que é bom a gente mencionar, né, um assunto. As eleições começam agora em 2020. As eleições de 2022 começam agora, para prefeitos e vereadores. É muito importante. Então a Joyce, ela deixou a liderança com o objetivo de tentar cavar o espaço dela para disputar a prefeitura de São Paulo, porque Bruno Covas não tem a menor condição. O cenário em São Paulo está muito indefinido ainda. Nunca estivemos tão próximos de uma eleição com um cenário tão indefinido na maior capital do país. Então, com o que aconteceu hoje, Fernando, o cenário em São Paulo vai mudar. É muito importante tudo isso que está acontecendo, porque São Paulo é o segundo, a cidade de São Paulo, na verdade, é o terceiro maior orçamento, é o segundo maior tirando a União, né? Maior orçamento do país é a União, segundo maior é o estado de São Paulo e terceiro é a cidade de São Paulo, mais do que o estado do Rio de Janeiro, mais do que o estado de Minas Gerais. Então é muito estratégico você vencer a prefeitura de São Paulo. A importância de São Paulo nas eleições de 2022 sim, colossal. A situação agora, com essa acusação, com essa denúncia contra Joyce Hasselmann, muda inclusive a eleição deste ano e quiçá de 2022. A Joyce, a Joyce, lembrem sempre, a Joyce é da área de comunicação. Ela sabe muito bem trabalhar no meio publicitário, marketing, jornalismo. Ela se comunica bem. Ela despontou, né? Ela apareceu no cenário público ali quando ela fazia aquela TV Veja, né? E ali ela começou a ter um alcance muito grande, também por um comportamento que a direita já apresentava naquela época, que era o comportamento de criar ícones
que falassem contra o PT. Então a Joyce, ela apareceu como aquela jornalista que dava porrada no PT. E ali ela virou um ídolo da noite para o dia e rapidinho ela se transformou num símbolo. E ela, como uma pessoa muito arrogante, né? Pessoa que tem uma facilidade tremenda de absorver os elogios que são feitos, ainda que injustos, ela absorve tudo e vai crescendo cada vez mais para até tomar aquele tamanho gigantesco que ela tem. E a Peppa acaba acreditando que hoje ela pode fazer isso que aqui que o Rafael está falando. Me diga se tem alguma lógica isso. Derrubar Jair Bolsonaro. Quem? Peppa? Pepinha. Nossa deputada roliça, querendo derrubar Jair Bolsonaro na campanha presidencial. Sinceramente, Peppa, você não derruba nem o Moro, né? O nosso juiz fanho. Vocês dois juntos, seria bonito de ver os dois brigando, né? Mas não, ela acha que ela quer brigar com Jair Bolsonaro e que vai vencer. Vamos lá, tem muito ponto que eu quero falar aqui, mas a gente vai entrar na pauta e vai exaurir tudo que tem para falar sobre isso. Obrigado, José Luiz, pela mensagem que diz: até os Muppets não querem mais a Peppa nos filmes, alegam que ela vai acabar com a audiência. E Rosimar Couto, muito obrigado pela contribuição aqui, pessoal, novo membro temos aqui, Rosana Andrade, sejam todos bem-vindos, esse é o Media Watch, o seu programa, toda segunda-feira, toda quarta e toda sexta, às 18h30, ou seja, 6h30 da tarde, pontualmente, eu e Fernando Melo estamos aqui, vamos dar sequência então à pauta de notícias, temos notícias também internacionais aqui, Fernando. O Donald Trump voltou a citar o Brasil entre os países com problemas no combate à pandemia. Nós vamos ler aqui rapidamente essa notícia da Folha de São Paulo para comentar também a questão da comunicação, que já falamos outras vezes. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar o Brasil entre nações que enfrentam problemas no combate à pandemia de coronavírus. Nesta sexta-feira, durante entrevista coletiva, o líder republicano afirmou que o país comandado pelo aliado Jair Bolsonaro está em um momento difícil. Ao citar a situação econômica americana em meio à crise da Covid-19, que é o vírus chinês, Trump projetou bons números para os próximos meses, ressaltando que os Estados Unidos são a maior economia do mundo e que, segundo ele, as medidas tomadas no combate à propagação do vírus fecharam o país. Entre aspas, segue a matéria da Folha de São Paulo e aqui entra o nosso comentário. Então, Fernando, o que está acontecendo é que Donald Trump está em campanha. Esse ano tem eleições nos Estados Unidos, dia 3 de novembro, eleição que Donald Trump tem todas as condições de vencer. Com tudo o que está acontecendo no mundo, né, já estão tentando enterrar Donald Trump desde a primeira campanha. Perderam, ele foi eleito. Vamos acabar com o governo Trump. Os democratas não tiveram condição de criar um candidato capaz de derrotar Donald Trump. Ficaram insistindo no conluio com a Rússia, depois nas fake news, como aqui, depois escândalo sexual. Isso. Aí quando finalmente não dava mais nada certo e a China precisando derrubar Donald Trump, que a China sofreu muito com a guerra comercial, estava vendo que a permanência de Donald Trump à frente dos Estados Unidos causaria um prejuízo muito grande à China. Então veio pandemia, né? Veio a pandemia do coronavírus, a maior mentira que a humanidade já viveu. Agora a situação é a seguinte, ele está se defrontando com terroristas nos Estados Unidos. E quando chega esse momento de campanha, ele precisa estar cercado de bons aliados que lhe tragam boas notícias do exterior. No caso do Brasil, já falamos, não custa lembrar, porque a gente fala isso aqui praticamente toda semana, existe uma falha na comunicação internacional do Brasil. O que Donald Trump precisa fazer nesse momento? Olha, né, a situação no Brasil, os números que passam para a mídia são aqueles números, a gente não tem o que fazer, a gente não tem como desmentir os números, porque se a comunicação do governo brasileiro não faz, não é a Casa Branca que vai fazer. Jamais. O que ele precisa? De um certo distanciamento. O Trump é mau, virou contra o Brasil, está contra Bolsonaro. Mentira. Isso aqui é campanha política. Em algum momento ele precisa citar isso. O Bolsonaro é meu aliado, continua sendo, mas nesse caso do coronavírus, já que esses números falsos que chegam para ele tem que falar, olha, não fizeram um bom trabalho. É isso, Fernando, resumidamente. Exatamente. O Trump é um parceiro muito importante, mas pensa grande, tá, pessoal? Não pensa pequeno nessa hora, não. O Trump não é, o Trump é um parceiro importante pro Jair. Pessoal, é muito maior do que isso. É muito mais do que isso.
O Trump, o Jair, o Boris Johnson, o Benjamin Netanyahu, esses caras estão envolvidos num projeto de recuperação do imaginário coletivo em todo o Ocidente sobre como nós vemos a administração pública. Um abandono dessa ideia socialista que conquistou o mundo, inclusive e principalmente os Estados Unidos, a sociedade norte-americana, que via cada vez mais uma necessidade de que o Estado se fizesse presente para resolver os problemas da nação. E nós temos o mundo todo querendo resgatar o poder do indivíduo, resgatar a força do trabalho, resgatar o cidadão gerando riqueza para si e para as nações. E com nações muito bem estabelecidas, delimitadas, símbolos nacionais, enfim. É um projeto muito grandioso, é um projeto que aí sim você lida realmente com o conservadorismo na sua forma máxima. Você lida com um Estado, com administração pública de direita. É muito mais do que um projeto Trump, um projeto Jair, um projeto Boris Johnson. Então é um projeto de recuperação do Ocidente e da sociedade que se deixou levar por uma mentira chamada socialismo. Você tem aí 50 anos dessa mentira sendo vendida como a utopia máxima da vida em sociedade. Pessoal, não se engane, Jair Bolsonaro tem um apoio incondicional. A gente vê muito isso quando o Felipe Martins fala. A gente fica muito claro esse ponto. O Jair Bolsonaro ele tem um apoio incondicional por parte dos Estados Unidos e por essa gestão Donald Trump. E esse posicionamento só vai crescer. Na campanha, como o Rafael está falando, é natural que esse assunto seja abafado. Você não pode se expor. Inclusive, ficou uma dica aqui, Rafael, que a gente já aborda no método eleitoral. A pessoa que está em campanha, você tem que evitar ficar entrando em tudo quanto é discussão que você vê na sua frente. Perfeitamente. A gente vê isso no Brasil, pessoas que, não, eu estou em campanha, então eu tenho que sair me envolvendo em tudo quanto é treta que eu vejo na minha frente, que é para eu poder mostrar. Eu quero aparecer, fale mal, mas fale de mim. Negativo. Não faça isso. Se preserve e saiba quais as lutas que você tem que se preservar e quais você tem que entrar de cabeça. Então seja muito estratégico, seja inteligente. Donald Trump, lógico, manja muito bem disso aí. É isso aí, Fernando. E na quarta-feira, depois que a gente apresentou o Media Watch, teve aquela divulgação do embaixador do Itamaraty, o Ernesto Araújo, em uma conversa online com Coreia do Sul, Estados Unidos, Austrália, Índia e Israel. Uma conversa ali que eles estavam... É um novo alinhamento, que é muito importante. Se isso acontecer com a soma desses países, se somando o Japão e o Reino Unido, é uma aliança mundial, ainda que não formalizada, é uma aliança que pode controlar as decisões do mundo pelos próximos 20 anos, com o enfraquecimento da China e o fim do Partido Comunista Chinês. Deixa eu só fazer Eu vi alguém comentando ali no chat, deixa eu comentar. Nós temos um amigo que é o Antônio Rocha e ele está hospitalizado. Sim. Algumas pessoas comentaram no chat, pessoal, a gente já entrou em contato com ele, já mandamos pessoas lá. A gente está conversando para conseguir ajudar ele na situação que ele está. Então, quem está preocupado com essa questão, nós estamos aí em contato para saber, para ajudar ao máximo possível. Legal, muito bom. Ele mandou uma mensagem. O Antônio Rocha está aí. Antônio, beleza, Antônio Rocha está na área. O Antônio, inclusive, ele divulgou uma conta para quem puder ajudar ele financeiramente, e eu divulguei essa conta lá no meu Twitter. Enquanto a gente vai tocando o programa, eu vou tentar pegar essa mensagem lá e vou jogar a conta aqui. Para quem não é de Brasília, para quem não conhece o Antônio é um cara, eu digo aqui sem a menor, não estou floreando, não estou exagerando nada. O Antônio Rocha, ele é o maior militante que eu conheço em favor do projeto Bolsonaro. Ele é um militante muito maior, o trabalho que ele faz é muito maior do que o trabalho que eu faço. O Antônio Rocha, ele é o cara que ele vai para a rua, que ele mete a mão na massa, que ele compra as brigas, que ele vai para dentro do Congresso, ele acompanha as votações, ele está na rua pedindo voto, pedindo aprovação de projeto por projeto. Então, sobe em carro de som. Isso, para quem não conhece o Antônio Rocha, não está em Brasília, fica aqui apenas o que eu posso dizer sobre ele. Podem confiar totalmente no que o Antônio está falando, ele realmente está numa situação muito difícil e quem puder ajudar, ajude. Enquanto a gente vai tocando aqui, eu vou pegar os dados bancários, vou colocar aqui para que a gente possa ajudar o Antônio aí a sair dessa situação que ele está. Muito bom, Fernando. Um abraço nosso para o Antônio Rocha. Ele mandou uma mensagem para mim um pouco antes do programa, dizendo que estava repousando, está em recuperação e aguardando uma remoção do hospital que ele está hoje em Santa Maria, que é aqui no Distrito Federal, para poder ser transferido ou para o INCOR ou para o hospital de base para fazer a cirurgia, o cateterismo. Ele sofreu um infarto
e está internado lá no Hospital de Santa Maria. Quem mora ali na região de Santa Maria, Gama, Novo Gama, Céu Azul, até ali nas proximidades que tem Valparaíso, né, pessoal? Cidade Ocidental, quem puder dar uma força, aparecer, fazer uma visita, Antônio Rocha está lá em Santa Maria. Nós conversamos com médicos aqui em Brasília, conversamos com pessoas que estão ligadas à Secretaria de Saúde de Brasília para dar um suporte. E ele, felizmente, as pessoas já foram lá e conversaram com ele, porque viram uma mobilização na internet. Falaram, ó, pessoal, esse aqui é importante, Antônio Rocha é importante, vamos cuidar dele direitinho. Então, legal, Antônio, melhoras nossas orações aqui para você. E o Rendel 2004 manda uma contribuição e diz, comprem tudo em bacon. Muito obrigado, Fagner Mundim. Senhores, nos ajude a divulgar o nosso podcast conservador cristão aqui do interior do Rio de Janeiro. cruzcredo.podbean.com. Vocês são um exemplo. Muito obrigado. Está divulgado aqui. A Rita escreve para a gente. Ela fala justamente, né, do Antônio Rocha, que está postando vídeos dele em uma maca internado no Hospital de Santa Maria, no Distrito Federal. Está pedindo ajuda, é um super apoiador do presidente. Apesar do seu canal pequeno, por favor, divulguem. Já está divulgado. Muito legal. E a Mércia Coelho. Entendo que o Peppa Gate terá implicações jurídicas no inquérito ilegal do STF. Ótimo ponto. Pois desqualifica a testemunha da Peppa, que torna a prova imprestável no processo do TSE. É isso mesmo, Fernando. É, exato. Pessoal, já coloquei no chat, tá bom? A conta bancária aí do Antônio é uma conta do Banco do Brasil. Poxa, Antônio, Deus abençoe você aí, cara. Estamos acompanhando, estamos junto aí, estamos sempre na área. Tereza Danin escreve, Fernando, o YouTube me bloqueou no chat, me ajude aí. O YouTube, não é bloqueio, na verdade, tanto que você mandou o superchat e conseguiu. É bug do YouTube, tá acontecendo com várias pessoas, aconteceu inclusive comigo. Eu entrei no chat do Terça Livre para falar, para encher o saco do Anderson e não consegui. Aí, pessoal, muito obrigado a vocês que estão contribuindo aqui com Comunicação e Política. Esse é o Media Watch, a gente vai dar sequência na pauta, ainda falando sobre Trump, Fernando, sobre os Estados Unidos, o governo, né, que está desenvolvendo esse bom trabalho na economia dos Estados Unidos em um momento de crise. Vamos lá. Conforme a matéria da CNN Brasil, que veio da agência Reuters, diz o seguinte, conforme informações divulgadas pelo governo americano, nesta sexta-feira, a taxa de desemprego nos Estados Unidos caiu inesperadamente em maio. No relatório, dados mostram que a contração econômica causada pela pandemia da gripe chinesa pode estar desacelerando. O resultado surpreendeu economistas que esperavam um salto na taxa de desemprego a 19,8% para o mês, com fechamento de 8 milhões de vagas. Entretanto, o relatório mensal de emprego do Departamento do Trabalho mostrou que a taxa de desemprego caiu a 13,3% no mês passado, saindo de 14,7% em abril. Ou seja, foram criadas 2,5 milhões de vagas no setor agrícola, ante uma perda recorde de 20 milhões em abril. Claro que é um número ainda negativo se você comparar com os números do ano passado, mas é um número muito melhor do que se esperava. Isso já é um alento, Fernando. Exatamente, Rafael, até mesmo porque a gente fica sempre pensando o seguinte, eu tenho certeza que você está aí no chat, você já pensou isso também. E se a mídia ajudasse o Brasil? E se o jornalismo brasileiro fosse patriota? Não estou falando de mentir, produzir fake news em favor do governo, esconder problemas, nada disso. Eu estou falando assim, imagina se a CNN, se a Globo News, se a Bandeirantes, se a Globo, imagina se esses caras falassem a verdade. Sabe? Imagina se eles não mentissem para a população. Imagina se eles não mentissem para a Europa, para os Estados Unidos. Imagina se eles torcessem também, como brasileiros que são, pelo crescimento do país, pela retomada da geração de emprego, pelo fortalecimento da nossa moeda. Imagina se esses caras divulgassem as boas notícias que o governo tem. Imagina se eles falassem sobre o plano de dessalinização no interior do Nordeste. Imagina se eles falassem sobre a lenda viva chamada Tarcísio. O projeto de cabotagem, que é uma coisa épica que o Tarcísio trouxe. Ferrovia, hidrovia, portos, um processo de cabotagem que você transforma a produção e o transporte dos produtos dentro do Brasil, internamente e para fora.
Então, quando a gente vê esse tipo de notícia boa, em plena pandemia, você fala, caramba, nós estamos vencendo apesar dos inimigos, que são muitos. Inimigos políticos, inimigos no judiciário e praticamente toda a imprensa mainstream contra a gente, batendo dia e noite. Não apenas escondendo as boas notícias, não. Inventando fake news atrás de fake news, como a matéria que nós temos aqui para falar do Jair. De importância, né? Vamos tentar encontrar alguma importância nessa chamada que a grande imprensa fez. Gameplay. Vamos mostrar a imagem aqui. Seja bem-vindo como membro padrão. E a Tia May escreve pra gente: não nos enganemos, o objetivo da CNN não é nobre, e sim reforçar a narrativa de que a internet é um local propício para a disseminação de fake news. Muito bom comentário que a gente precisa falar aqui. Eu conversava com o Fernando sobre isso antes do programa, né, Fernando? Então vamos aproveitar e falar. Porque tem gente, porra, mas vocês criticaram outro dia a CNN, olha só, que grande trabalho que ela fez. Vamos lá, Fernando. Como você mesmo diz, não existe nada que seja 100% bom, nem 100% mal. E os interesses por trás disso são sempre interesses que a gente procura saber, mas claro, ali na frente a gente vai descobrir certinho qual que foi o interesse dessa divulgação. Foi um trabalho jornalístico bem feito? Sim, ok, bacana. Mas qual o interesse por trás disso? De repente, a deputada seria um entrave. As pessoas estavam achando já, né? Olha só, em vez dela ajudar no combate a esse governo, ela vai atrapalhar quem é a verdadeira oposição a esse governo. A gente precisa tirá-la do caminho, desculpa. Precisamos tirá-la do caminho agora, imediatamente, porque senão ela vai dar problema já na eleição agora, para a Prefeitura de São Paulo, né? O candidato que a gente quer colocar lá pode ter problema se ela continuar no páreo. Então, aguardem, porque nada é totalmente bom nem totalmente mal, né, Fernando? E você pode falar sobre isso filosoficamente, que é a sua área, e a gente não deve julgar o mínimo pelo máximo. Vamos lá, por favor. Pessoal, a gente tem um problema nessa parte, e aí eu peço que você preste atenção e aprenda uma lição aí para a tua vida. Você vai aplicar isso muitas vezes. Nós temos um trabalho que é muito difícil de fazer, é muito chato de fazer, mas que é necessário, que é o trabalho que inclusive é um princípio bíblico, né? Julgai todas as coisas e retém o que é bom. E isso, esse princípio bíblico que você tem, né? Julgai todas as coisas e retenha o que é bom. O que significa isso? Você não pode jamais tomar o caminho mais curto. É o caminho mais cômodo que tem. Falar o seguinte: Rafael, a CNN Brasil, ela é de direita ou de esquerda? Aí você fala, é de direita. Aí você, opa, então peraí. Já que a CNN Brasil é de direita, eu não preciso analisar todas as coisas que vêm da CNN. Eu analiso logo de uma forma global. Ou seja, eu julgo a CNN Brasil e a julgando, vejo que ela é de direita e a aprovo. Automaticamente eu vou aprovar também tudo que vier da CNN Brasil. É uma forma até preguiçosa É uma forma preguiçosa e vai te levar ao erro. Então não queira definir a Globo, a Veja, a CNN, o Estadão, a Folha como bons ou ruins. Nós podemos ter uma matéria bombástica amanhã saindo da Folha de São Paulo. Plenamente, é possível de acontecer. E nós temos que, vendo essa matéria, nós temos que ter a grandeza de falar, opa, o veículo é uma grande uma porcaria, mas tem um trabalho bom aqui. No meio dessa lama toda tem uma pepita de ouro aqui que pode ser lapidada e a gente vai achar isso daqui e dentro disso aqui a gente vai achar verdade nisso. Vamos fazer esse exercício sempre para que a gente não fique caindo em erros. Porque veio da CNN, então é mentira. Isso é um grande ardil, isso é uma estratégia da Pepa. Não vamos fazer isso. Vamos ter inteligência nesse momento, vamos ter estratégia. Olá, Elo Mariac, Rafael e Fernando, boa noite. Já me inscrevi no curso de militância política. Quero me preparar para eleger o primeiro prefeito conservador de Salvador, Bahia. Abraços soteropolitanos. Isso daí. Também tem o curso Método Eleitoral. Indique aí para o prefeito e para a equipe que está trabalhando. E também o canal do Balboa nos escreve: Pepa Gate. Voltei a atuar no trabalho. E o engraçado é que o pilantra do líder sindical começou com fake news culpando o presidente por tudo. Hashtag fim do sindicato. São as narrativas, né, Fernando? A gente sabe que vai ser sempre assim. O
Fernando está preparando uma mensagem aí para a gente ver do grande trabalho Isso, tá aqui desempenhado pela presidente. Está no gatilho. Vocês estão sentados aí, né? Antônio, olha a grande notícia, o grande trabalho jornalístico feito hoje pelo G1 das organizações Globo. Olha ali. Olha a notícia. Bolsonaro vai sem máscara inaugurar o hospital de campanha, escorrega e cai. É isso que a mídia está escrevendo. Olha isso. Óbvio que a gente não vai ler a matéria, não vai perder tempo ler isso. Meu Deus. Olha isso. Num dia em que o mundo está caindo para os suínos, olha a matéria da Folha, do G1, desculpa, do Grupo Globo. Bolsonaro vai sem máscara inaugurar o hospital de campanha, escorrega e cai. Eu não tenho nem palavras para definir a vergonha dos meus colegas jornalistas, Fernando. Isso que a gente vê, é lógico que a gente morreu de dar risada quando a gente viu isso de manhã, já passou, mas olha o nível a que chegou a imprensa brasileira. Cara. Aí ele caiu porque ele estava sem máscara, né? A pergunta, ou não. Qual que é o motivo, qual que é a razão de uma matéria como essa, Fernando? Qual a ligação entre a máscara e o tombo, né? A gente vê, é um dinheiro suado. Eu também dá um pouco de dó também do jornal. Você fica pensando, cara, isso aí será que não dá um adicional de insalubridade? O cara falar, pô, eu trabalhei num jornal que eu tinha que escrever cada título, eu tinha que fazer cada matéria. Teve uma vez que eu tive que fazer um título, meu editor mandando, faça um título, e no título você tem que citar a visita do Jair, a máscara que ele não usou e o tombo que ele levou. E faça de uma forma grave. É um dinheirinho suado. Então, né, aos nossos amigos jornalistas aí, fica a dica. Pessoal, sai desses veículos de comunicação. A gente sabe que vocês ganham mal também. Não adianta você... não, mas o G1 me paga 20 mil. Mentira, paga não, eu sei. Não paga. Sai dessa porcaria, vem trabalhar com a gente. Vem trabalhar com Terça Livre, vem trabalhar com comunicação e política. Vem com a gente, vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade, vamos ganhar esse Brasil aqui, vamos desenvolver esse país, vamos criar um país melhor para os nossos filhos, falando a verdade, comunicando a verdade, vamos fazer uma verdadeira revolução no jornalismo brasileiro, vamos mudar tudo. É uma revolução que eu digo, nem é para fazer algo novo, não é para retornar lá atrás, sabe? Vamos voltar aos tempos do bom jornalismo, onde a gente tinha emissão de opinião, a gente tinha análise de notícia, onde nós tínhamos crítica literária, crítica de arte, crítica... Tudo isso no jornal, onde nós tínhamos até tirinhas realmente engraçadas no jornal. Vem com a gente, vamos fazer jornalismo de verdade. É isso aí. Poderia ser um adicional de ridículo, né? Cada papel de ridículo que você fizer, você vai ganhar um extra, porque, como disse o Fernando aqui, dá dó de alguns jornalistas que precisam se submeter a essa situação. Às vezes o jornalista acabou de se formar, está ali seu primeiro emprego, e ele precisa se submeter a algumas situações. Às vezes até com título mudado, alterado ali pelo editor, que expõe ao ridículo quem escreveu a matéria. Antônio Milaré, pronto, mandei 100zão para o meu xará Rocha. Abraço, valeu. Obrigado, Antônio Rocha. Está lá em Santa Maria e logo estará com a gente, né? De novo. Exato. Teve uma pessoa que mandou uma mensagem dizendo que a conta dele, não estava recebendo mais transferência hoje. Aí eu coloquei aqui uma outra conta, que foi uma conta do outro banco, Banco Inter. Então coloquei aqui no chat a conta do Brasil e a conta do Inter. Vocês tentam, não deu nenhuma, tenta na outra, uma delas vai dar certo. Às vezes ele já recebeu tanto dinheiro. Não, brincadeira, pessoal. Continue ajudando o Antônio, porque a situação de saúde tem que tomar cuidado e é um grande aliado do conservadorismo do Brasil. Isso. E é urgente, tá, pessoal? Não é para amanhã, depois da manhã, não. O negócio é agora. Hoje, num intervalo de tempo que ele estava ali na maca, ele teve quase, praticamente ali 15 infartos. Então é uma situação complicada, são infartos que ele está tendo recorrentes ali e realmente, com a graça de Deus e a nossa ajuda aí, a gente vai resolver essa situação. E ainda manteve o bom humor, né? Que ele falou, isso aqui é excesso de pão com margarina. O bicho é um meliante, isso aí não tem jeito não. E se você estiver assistindo a gente aí, Antônio, chama os enfermeiros, chama os médicos, todo mundo, os pacientes que estão do seu lado e divulga o Media Watch para todo mundo. Helder Pereira, vou fazer o método também, sou pré-candidato, isso aí, muito obrigado. Helder, sucesso na campanha, a Lígia nos escreve. Fernando, tentamos transferir para o Antônio isso, mas o Banco do Brasil informa, conta com limite de recebimento excedido. Que legal, né? Tomara que ele receba muito também no Banco Inter e depois converta isso em cerveja para a gente aqui. Brincadeira de novo, pessoal, a gente vai continuar acompanhando a situação dele. A cirurgia provavelmente é feita normalmente
em hospitais públicos no começo da semana. Então ele precisa primeiro ser removido lá do Hospital de Santa Maria para a unidade onde ele vai fazer a cirurgia e normalmente nos fins de semana os médicos estão dedicados às emergências, aos atendimentos de emergência. Como ele está numa situação crítica, mais estável, a cirurgia dele provavelmente ficará para o começo da semana que vem, como ele mesmo me disse. E aqui eu vou ler uma matéria, a gente entra num assunto importantíssimo, Fernando, que são os atos, manifestações, protestos e ações terroristas do fim de semana. A matéria diz o seguinte aqui no título, matéria da Folha de São Paulo, tentativa de acordo falha e a Avenida Paulista deve ter atos contra e a favor de Bolsonaro neste domingo. Vamos para a matéria. Contrariando a determinação do governador João Dória de que as manifestações opostas não acontecessem no mesmo dia e local, grupos contra e a favor do presidente Jair Bolsonaro irão se manifestar na Avenida Paulista no próximo domingo. A decisão foi tomada em reunião na manhã desta sexta-feira entre os organizadores de ambos os lados, convocada pela Polícia Militar e pelo Ministério Público. A Secretaria de Segurança Pública, porém, afirma que uma nova reunião foi marcada para a tarde desta sexta e que pode alterar o cenário. Essa reunião já passou e não tivemos atualização de notícia até o momento. Mas o que é importante noticiar aqui, Fernando, primeiro sobre a forma como o jornal apresenta, como o jornalismo, como a mídia traz, é uma mentira. Primeiro que as pessoas não estão indo se manifestar a favor de um presidente da República. Estão indo a apoiar não só a proposta do governo federal, como também sempre pedem para abrir o comércio, abrir tudo, voltar à vida normal, acabar com quarentena e qualquer forma de isolamento, que o caso de São Paulo ainda é um dos piores do Brasil. E organizadores, vamos lá, Fernando, o que a gente viu de organizadores dessas manifestações até agora? De organização a gente tem visto um trabalho que é o seguinte. Tem uma parte que a gente pode pular, que não precisa falar dela, que é a parte de que isso é tudo uma grande mentira. Não existe antifa, não existem fascistas nem antifascistas nesse país. Os antifascistas são aqueles soldados do Exército Brasileiro que lutaram contra o fascismo ali, realmente, contra o fascismo na Itália, que lutaram até contra o nazismo. Esses aí sim, heróis nacionais. Os únicos que combateram o fascismo e o nazismo no Brasil foram os heróis nacionais da FEB que lutaram até 1945 na Europa. O resto é conversa fiada, é um bando de menininha do sovaco cabeludo, uns moleque que usa saia, que nunca lavaram um copo na vida, vai para fazer os protestos, para sair na rua tocando fogo em lixeira, volta para casa e pede para a mãe esperar ele acordado, porque ele está com fome, então ele chega em casa, a mamãe tem que fazer o miojinho dele. Isso aí são os antifas brasileiros. Essa porcaria tudo é uma grande mentira. É a esquerda tentando instalar o caos para voltar ao poder. Então essa parte a gente pula. O que a gente tem visto aqui em Brasília? Eu falo Brasília especificamente porque nós temos aqui em Brasília o presidente Bolsonaro pedindo que a direita não vá para as ruas no domingo agora, no dia 7. Por quê? Porque a esquerda está acampada no estacionamento do TSE, ali, menos de 1 quilômetro da esplanada dos ministérios ali do Congresso Nacional, da Praça dos Três Poderes. Então, o que a esquerda tem feito? Conseguiram ali se instalar no estacionamento do TSE, que está vazio, porque está todo mundo de home office, a máquina pública pagando todos os seus funcionários que ganham os tubos ali no TSE, para ficar em casa, fazendo home office, enquanto isso o estacionamento vira acampamento da esquerda. A esquerda está levando gente de torcida organizada, gente do MST, MTST, militantes em geral, dando uma estrutura para eles, com aguinha, barraca, enfim, aquele esqueminha padrão que você conhece. E vai fazer com que essa galera no domingo vá para a Praça dos Três Poderes, para fazer um protesto contra o Jair Bolsonaro. Nós temos visto ontem e hoje, com certeza amanhã continuará, uma estratégia da mídia, Rafael, que é a seguinte: eles estão agora colocando nas costas do Jair Bolsonaro a culpa pelas mortes do coronavírus. E eu vi inclusive o Mainardi fazendo uma chamada: 13 mil mortos, Jair Bolsonaro tem que ser preso já. Então, o que eles querem fazer? Eles querem criar um clima na sociedade de que o Bolsonaro é genocida. Bolsonaro matou
13 mil brasileiros, 30 mil brasileiros, agora o Jair Bolsonaro tem que ser processado por crimes contra a humanidade. Aí coloca toda essa turminha da esquerda na Praça dos Três Poderes no domingo, vão fazer ali o seu protestinho meia boca que eles sempre fazem, e ao fim do protesto vão subir, eu já conheço o modus operandi deles aqui em Brasília, vão subir para a rodoviária, estamos indo embora. E nesse caminho eles vão destruindo patrimônio público, quebrando vidraça dos ministérios, chegando na rodoviária eles quebram a rodoviária, quebram o Conjunto Nacional, quebram o CONIC, vão ali na torre de TV, picham os muros ali do McDonald's. Sempre a mesma coisa. É uma palhaçada de sempre. Então, sendo assim, Jair Bolsonaro, de uma forma muito inteligente, ao meu ver, falou pro pessoal, não vamos domingo. Entendeu? Não é que você vai sair da rua, nunca mais vai voltar. Não, pessoal, calma, segura aí, é só domingo agora. E o que nós temos visto aqui? Há também uma outra organização, que é a organização do poder de polícia aqui do Distrito Federal. E a Polícia Militar do Distrito Federal já deixou muito claro, temos conversado com pessoas ali do primeiro escalão da Polícia Militar e da Polícia Civil do Distrito Federal, e eles têm deixado claro para a gente que eles farão a segurança, não apenas das pessoas, como também a defesa do patrimônio público, para que não haja arruaça. E havendo, e eu aposto que vai haver, e torço para que eles tentem realmente fazer, a Polícia Militar do Distrito Federal estará lá fazendo o trabalho sensacional que eles sempre fazem aqui em Brasília, Rafael. Polícia Militar do Distrito Federal é nota 1000. Todo apoio aí aos agentes da Polícia Militar, e que no domingo eles tenham aí bastante sucesso no trabalho que eles vão fazer. Eu vou estar assistindo tudinho com a Coca-Cola na mão. Isso mesmo, perfeita análise do Fernando Melo, e o presidente da República ele tem que ter uma responsabilidade de dizer para as pessoas não irem, claro, porque ele se resguarda, né, Fernando? Também é uma estratégia política de, olha, eu pedi para não ir. Quem foi, foi porque quis. E vai, gente, a gente sabe, tem um grupo de academia, né, academia de artes marciais, que eles querem ir, ainda não foram demovidos dessa ideia. Iriam se reunir e decidir entre hoje e amanhã se eles vão lá no domingo ou não, mas até o momento está marcado, porque eles querem realmente mostrar que não serão intimidados pelos terroristas. Nós vamos acompanhar aqui, Fernando. O Fernando vai ficar aqui tomando uma Coca-Cola, uma caipirinha aqui, uma cervejinha ali, e eu vou decidir ainda, Fernando, se eu vou lá cobrir ou não para ver o que realmente vai acontecer na esplanada dos ministérios. Se vocês que nos assistem quiserem que eu vá, eu vou. Depois eu vou me juntar ao Antônio Rocha, lá no Hospital de Santa Maria. Antônio, me espera aí. A Selma Rosane escreve pra gente. Pessoal, a queda da Pepa pode ser a saída do STF para encerrar o inquérito ilegal. Os deputados precisam mandá-la para o Conselho de Ética. Isso aí, Selma. No Congresso, de fato, lógico, ela vai ser enviada para o Conselho de Ética. Cabe ali ao Conselho, cabe ao Rodrigo Maia dar seguimento para caçar ou não Joyce Hasselmann. A situação no STF é bem diferente, a independência dos poderes funciona quando é legislativo e judiciário, algumas vezes, né, Fernando? Mas se fosse o executivo, obviamente, já seria tomada alguma medida imediata, correndo de plantão do STF para derrubar quem quer que fosse do governo Bolsonaro. Não é o que aconteceu. Vamos ler uma nota aqui, pessoal, também que é um assunto importante. Desculpa se eu perdi algum superchat agora, a gente volta depois. Mas temos uma notícia aqui que é importante a gente comentar. É o seguinte, uma nota que saiu, Fernando, e a gente tem acompanhado já há mais de 10 ou 15 dias a situação do ministro da Educação, Weintraub. E hoje eu conversava com a Raquel Brunher, a gente também conversava com fontes para entender por que o empresário Carlos Wizard, o sobrenome dele é Martins, eu não lembro agora, que é dono daquela escola, daquela grande rede de idiomas Wizard, que existe no Brasil há mais de 30 anos, e talvez seja uma das maiores redes de ensino de idiomas no Brasil, o empresário Carlos Wizard virou secretário no Ministério da Saúde nesta semana. Mas sua missão no governo é outra, diz a nota da Veja. Os militares, não é de hoje, preparam o empresário de Campinas para assumir um ministério no governo. Qual? Da Educação. Essa é a nota da Veja. Eu conversava hoje com a Raquel e ela falava, só faz sentido um empresário que é bilionário assumir uma função no governo se ele tem algum outro interesse, porque não é o salário ali de 14, 15 mil reais que ele quer como diretor ou secretário
no Ministério da Saúde, Fernando, que não é a área dele. E a Raquel perguntava, será que ele vai para a educação? E sai essa nota da Veja. Fernando, é uma análise, é um movimento, no mínimo suspeito, curioso, o que está acontecendo. Nesse momento, você traz um empresário de sucesso, bilionário, para ocupar uma pasta não, para ocupar uma secretaria no Ministério da Saúde, que não é a área dele. Qual que é a sua opinião, Fernando? Ele está no aquecimento, né, Rafael? O cara que é da área, de educação, né, a área de investimento dele, a área profissional dele, a área está relacionada à educação, que é a área de cursos, e ele entra no Ministério da Saúde, está no aquecimento. Agora, eu quero o seguinte, aqui eu peço a atenção de todos vocês. Eu falei algo aqui ontem, vou repetir, né? De repente você não estava aqui ontem, então escuta o seguinte, nós estamos entrando num momento onde o Jair Bolsonaro vai lidar com diversos problemas com a militância. Por quê? Estão aparecendo bombas no governo Bolsonaro, que são bombas que vão colocar à prova a militância, muito mais do que o Jair Bolsonaro. Uma delas nós vimos, a questão do aborto. A nota técnica do Ministério da Saúde, autorizando o aborto agora, durante a pandemia do Covid-19. Parte da militância, pequena parte, mas foi o primeiro tiro só. Parte da militância já ficou louca. É a gota d'água, chega, o Jair agora não tá vendo mais nada, o Jair tá cego, parece que não vê nada que acontece no governo. Temos agora o Weintraub correndo risco de ser preso. E eu tenho visto parte da militância também falar, mas cadê o Jair que não prende o Celso de Mello? Sempre, você veja, são problemas periféricos à presidência da República, mas que quando as pessoas olham, elas jogam a culpa do problema na presidência da República, lá no Palácio do Planalto. A gente tem que ter cuidado com isso. Nós estamos vendo aqui o Wizard chegando no Ministério da Saúde, no aquecimento para pegar o MEC. Vai pegar o MEC por quê? Será que o ministro vai ser preso? Ou será que para o ministro não ser preso, ele vai sair? Mas ele mesmo falou que não vai sair. Pessoal, não esqueça do que o Silvio Grimaldo tem falado para a gente, né? Vocês assistem a Super Live, quarta-feira agora teve a Super Live de novo. O Silvio trabalhou ali na pasta da educação, ele sabe muito bem o que acontece ali dentro, ele tem falado para a gente. Isso tudo é jogadinha do General Ramos, querendo colocar o Weintraub para fora para devolver o MEC para as mãos do PSDB e do Democratas. Se tem alguém querendo já preparar o sucessor do Weintraub, esse alguém não é o Jair Bolsonaro. Mas que há alguém, tudo indica que há sim. E parte dos militares que estão ali querendo tirar a boa gestão que o Weintraub tem feito, porque o ponto mais forte do Weintraub é justamente no combate à corrupção ali dentro do MEC, e o seu corpo técnico tem cuidado das pastas técnicas, como por exemplo o Nadalim, que é um cara incrível, trabalhando ali. E nós temos aí o Weintraub mexendo, meu amigo, num vespeiro. Então, quando ele mexe no vespeiro, que é a corrupção lá dentro do FNDE, ele mexe com gente desse nível aí. Então, vamos ficar de olho. Essa notinha da Veja não me parece ser uma coisa alucinada, não. Pode não estar absolutamente embasada, mas, no mínimo, tem 50% de verdade nessa notinha aí. Quando o Fernando fala de orçamento do FNDE, é claro que para o PT é pouca coisa, né? O PT está acostumado com a corrupção na casa de vários bilhões. O maior escândalo de corrupção da história da humanidade é o Petrolão. O PT, as cifras do PT são incomparáveis à corrupção de qualquer outro país. Mas nós estamos falando de um órgão, o FNDE, que tem um orçamento este ano de 54 bilhões de reais. Estão querendo colocar esse dinheiro de volta na mão de quem está controlando há mais de 20 anos, né? Você teve mais de 20 anos, quase 30 anos. Você teve todo o governo Fernando Henrique na mão, praticamente o ministro da Educação foi o Paulo Renato Souza, que criou todas aquelas universidades particulares, facilidade para isso, aquilo, fundos, e que foi um programa continuado pelo PT, mudou de nome, perfumaria e tal, não sei o quê, mas realmente os recursos foram passados para quem é da turma. E várias pessoas ficaram milionárias ou bilionárias na educação do Brasil,
com cursos privados, recebendo dinheiro público, dinheiro do povo brasileiro. Thelma Rosana nos escreve aqui, Rafael, o inquérito não é de fake news, não foi abastecido pelo conteúdo da CPMI. Minha pergunta foi nesse sentido. Sim, uma parte sim, você tem razão. A CPMI enviou conteúdo que são, na verdade, o mesmo conteúdo. Mas depois que chega na mão do STF, o STF já está agindo de forma ilegal, inconstitucional. Então não esperemos que qualquer notícia que tenha a justiça, que tenha a lei ou a Constituição no meio, será respeitado pelo STF. A Joyce foi pega ali naquele momento fazendo fake news, problema dela, ela que se vire. Nós do STF aqui, nós temos o nosso projeto de poder, nós já jogamos a Constituição no lixo e vamos continuar aí até derrubar quem a gente quer derrubar. E nós sabemos bem quem é. Ítalo Lima, sobre a nota emitida pelo Ministério da Saúde sobre aborto, por que só 2 dos envolvidos que assinaram foram exonerados? O nome do terceiro envolvido é Maria Dilma Alves e, pelo que eu entendi, ela continua no governo. Ítalo, eu não tenho essa informação e, como eu e Fernando aqui a gente sempre faz, a gente busca informação para não falar nada que não seja verdade aqui. Você tem essa informação, não. Fernando? Eu também não tenho essa informação. Nós vamos pesquisar e podemos voltar ao assunto. Talvez essa pessoa tenha sido simplesmente cooptada a assinar. Nós não sabemos, vamos buscar a informação. Lana Araújo escreve, o Jair poderia dar um chega para lá no General Ramos. Amém. Muita gente espera isso, né? Cissa escreve, Weintraub, é espetacular. Wizard, pelo que eu saiba, é um empresário de sucesso, não um educador. Ele está no ramo da educação, né? Mas não exatamente um educador. E não precisa, o ministro ele não precisa exatamente ser um professor, assim como o Ministério da Educação durante anos, e andou muito bem, o Ministério da Saúde, nas mãos de José Serra, que não é médico. Bolsomito presidente, Serra que ficou completamente maluco agora. Bolsomito presidente, o acampamento da esquerda está no estacionamento do TSE por uma questão estratégica. Pressionar o TSE pela cassação da chapa do Bolsonaro e apoiar Alexandre de Moraes. Estão tentando criar as provas. Lamento informar que eles não vão ter sucesso nesse acampamento deles. Outra informação, Fernando, que a gente passou aqui, e é importante a gente comentar, porque é uma notícia referente aos atos. O Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, ele dispensou a Força Nacional, o uso da Força Nacional nos protestos do fim de semana. Né? Então, na verdade, é uma situação de confiança, né, Fernando? Não é de imprudência, mas de confiança na Força Policial do Distrito Federal. Sim. Que é a força, principalmente da Polícia Militar, com apoio da Cavalaria, que a gente sabe que é muito forte aqui no Distrito Federal, e obviamente que a Polícia Civil tem um apoio de inteligência nessas manifestações. Então ele está dispensando, não é, vou deixar a própria sorte, a população ou a direita. Não é isso. A gente tem todas as críticas a fazer ao governador do Distrito Federal, mas não é o caso aqui. O Fernando reforça o compromisso dele de ficar em casa no domingo e o meu ainda está indefinido, pessoal. Vamos dar sequência aqui porque é importante a gente citar aqui a própria matéria da CNN, como que ela trouxe a informação, a notícia da Joyce Hasselman, que é a nossa pauta principal dessa noite, sexta-feira, 5 de agosto de 2020. Vamos lá, Pepinha, chegou sua hora. A matéria, a gente não pode divulgar o vídeo, claro, a matéria da CNN, porque tem direitos autorais da imagem. Mas a deputada federal Joyce Hasselman, do PSL de São Paulo, está sendo acusada de produzir fake news. A CNN teve acesso a gravações em que funcionários da parlamentar dizem que eram orientados a criar contas falsas em redes sociais. A deputada afirma que as denúncias são requentadas. Em depoimentos obtidos com exclusividade pela CNN, os funcionários explicam como eram dadas as orientações. Serviços eram prestados para Joyce, eram sempre montagem de vídeos, criação de narrativas, notícia falsa sem saber se era de fato verdadeira, afirmou um funcionário. Outro funcionário explicou ainda que havia cobrança por parte da deputada para que os trabalhos fossem realizados. Abre aspas, é o depoimento. Teve uma época em que ela pediu para a equipe toda fazer pelo menos 5 perfis em cada rede social. E vamos aqui para a continuação da matéria que diz, em alguns dos depoimentos, os
Funcionários explicam como eram dadas as orientações. Abre aspas. Serviços que eram prestados para a Joyce eram sempre montagem de vídeos, criação de narrativa. Bom, a própria CNN está repetindo o parágrafo anterior. E no Twitter, a deputada negou as alegações presentes na reportagem. Ela chamou as denúncias de patéticas e mentirosas. Ela disse: acabo de assistir a denúncia patética e mentirosa da CNN Brasil, a mando do governo, que usou montagens para simular conversas com assessores meus. Na super denúncia aparecem 2 assessores mascarados, no escuro, falando uma sequência de mentiras ensaiadas. Esse foi o tweet da Joyce Hasselman. E ela diz também, Fernando, aliás, detalhe, ela usa um palavrão numa gravação. Aí a denúncia que ela diz dos funcionários, mas ela não menciona a gravação, porque tem a voz da própria Joyce. Ela usa palavrão para se referir a uma outra deputada que era do PSL, ou continua no PSL, a Bia Kicis, eu não lembro se ela se desviou. Mas, enfim, ela xinga a deputada Bia Kicis, ela fala ali com desrespeito à deputada também Carla Zambelli. Então, a imprensa não está nem aí para o palavrão falado pela Joyce, tá? Não, pelo presidente está ali, ó, cara, falou palavrão, mas a Joyce tudo bem. Ela disse, Fernando, que ela sente, em outro post aqui que não está mencionado nessa matéria, mas a gente tem aqui no Twitter, para quem entrou no Twitter da deputada Joyce Hasselman, ela está falando do ciúme que os filhos do presidente Jair Bolsonaro sentem dela. O ciúme porque ela tem um brilho próprio e ela está crescendo. E que depois de um tempo, ela viu o mesmo ciúme nos olhos do presidente da República, porque ela estava brilhando mais do que o próprio presidente. Então essa é a deputada do PSL de São Paulo, Joyce Hasselman, se defendendo de acusações graves. Ela usa psique, né, psicologia ou emocional, para se defender, dizendo que tudo não passou de dor de cotovelo do presidente da República e de sua família. Eu morro de rir. Aí eu torço para que essa briga das mulheres aí não acabe, né? Não acabe. Prossigam brigando bastante aí, joga ali um gel ali, vamos ver a guerra ali. Pessoal, a gente tem tantos pontos para avaliar sobre isso aí, mas fora os pontos óbvios, deixa eu tentar fugir aqui para a gente não perder tempo falando de bobagem. Deixa eu falar sobre os pontos mais graves dessa história. Nós temos o seguinte, nós temos agora provas, porque tudo isso que está sendo falado, você tem 2 testemunhas que estão disponíveis para a justiça. Então você pode... Ah, mas são 2 silhuetas que apareceram na CNN, ou trend do... Peppa, você quer o quê? Você quer que as pessoas apareçam lá com a cara limpa na câmera da CNN falando? Só de ver o tipo de chefe que você é, eu já fiquei com medo. Eu lembrei dos piores chefes que eu já tive na minha vida. Porque você mandava os caras criar perfil falso no Twitter, atacar o presidente com as palavras XYZ, fazer uma campanha contra a Bia Kicis com a hashtag e tal. Você é aquele chefe desgraçado que centraliza todo o serviço, cobra resultados em tempo real e ameaça de demissão. Você é o chefe desgraça. E você quer que esses ex-funcionários que ficaram 1 ano trabalhando para você, que sabem o quão terrível você é, como pessoa, como profissional. Você acha que eles vão chegar na câmera da CNN e vão pôr o rostinho lá dizendo quem são? Mas eles estão disponíveis para a justiça. O testemunho deles está ali, confirmado, gravado, transmitido em rede nacional de televisão. Eles estão disponíveis para a justiça e se você quiser levar esse assunto para frente, eles estão lá na justiça para depor. Um ponto que a gente tem que entender o seguinte, nós temos agora algumas estratégias a serem tomadas. Então presta atenção, pessoal. Estratégia número 1. Nós temos que levar esse caso para a esfera criminal, porque há crime cometido aí. Você tem calúnia, difamação, você tem crime contra a honra, você tem crime eleitoral sendo cometido com desestabilização da ordem democrática do país, quando você tem um parlamentar tentando derrubar outro parlamentar, difamando ele nos veículos de comunicação de massa. Então todo esse material tem que ser levado pela PGR, pelo nosso grande Augusto Aras. Esse material tem que ser levado para o Ministério Público Federal, solicitando uma investigação criminal com relação aos atos da deputada Joyce Hasselman. Essa é a estratégia número 1.
Estratégia número 2, que tem que acontecer simultaneamente, não é uma após a outra não, simultaneamente. Deputados que estão com mandato agora, deputados com partido, tem que fazer uma representação da deputada Joyce Hasselmann junto ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, representando a deputada e solicitando que seja avaliado pelo presidente da casa o envio desse caso por quebra de decoro ao plenário para votação, que nesse caso é uma votação secreta. Primeira coisa que você pensou, eu sei que você já pensou nesse ponto. Ai, Fernando, mas o presidente da casa é o Rodrigo Maia, né? O Nhonho vai defender a Pepinha. Pessoal, quando você tem provas robustas como essa, a história do Brasil nos mostra que é inevitável a admissibilidade por parte do presidente da Câmara dos Deputados com relação ao envio do caso Peppa Gate, para o plenário para avaliação. Por quê? Se o Rodrigo Maia, nesse momento, entrar na frente da Peppa, né? Aí você tem dois grandes agentes aí. Rodrigo Maia querendo defender a Peppa. Se o Rodrigo Maia entra na frente da Peppa para levar tiro por ela, você sabe o que vai acontecer? Os deputados podem, e com certeza vão, automaticamente representar também o Rodrigo Maia ao Conselho de Ética. Porque ele está obstruindo uma investigação que claramente, inclusive já comunicada em rede nacional de TV, tem muita base de ser verdade. Então, nesse momento, nós temos que correr na esfera criminal e correr na esfera política para que a Pepinha perca o mandato dela de deputada federal, porque ela sendo levada ao Conselho de Ética, o que acontece com ela é a mesma coisa que aconteceu com o Eduardo Cunha. Ela perde o mandato e perdendo o mandato acontece também a mesma coisa que aconteceu com o Eduardo Cunha. Vai em cana. Então são dois processos. Primeiro, arranca o mandato da Peppa. Essa mulher ela quebrou o decoro parlamentar. Arrancou o mandato da Peppa, mete na cadeia. Ela está achando que vai ser prefeita, meu amigo? Não. Pelo contrário, ela vai para um presídio lá em São Paulo. Eu vi um deputado que eu vi o José Medeiros falando o seguinte. O José Medeiros, se não me engano, o José Medeiros é senador. Sim. Eu vi o José Medeiros falando o seguinte nas redes sociais. Olha aqui, o José Medeiros já está metendo os pés pelas mãos. Uma CPI das fake news que se sustenta em fake news não tem como prosperar. Vou oficiar ao senador Alcolumbre solicitando que encerre essa farsa. Pera aí, pessoal. Opa! Pera aí. Como diria a grande Vera Verão. Pera aí. Agora que o negócio está ficando bom, vocês querem cancelar a CPI das fake news? Não. Agora quem quer a CPMI das fake news sou eu. Agora eu que quero a CPMI das fake news. Acabar com a CPMI das fake news agora? Negativo. Olha o dedinho aqui, ó. Negativo, meu irmão. Agora nós vamos falar sobre fake news. Só lembrando, é o deputado pelo Mato Grosso, José Medeiros. Deputado? Sim. Vai levar lá pro Alcolumbre o fim da CPMI das fake news? Negativo, não vai não, meu irmão. Não vai não, porque agora nós vamos falar sobre isso. Vamos lá. A Joyce Hasselmann, ela tá jurando que a coisa mais perigosa do mundo não é nem o coronavírus, é a fake news. O Rodrigo Maia tem utilizado a SECOM, tem utilizado a comunicação da Câmara dos Deputados, tem monopolizado a comunicação da Câmara dos Deputados. Toda a estrutura de comunicação. Agência de comunicação da Câmara dos Deputados monopolizada pelo Rodrigo Maia só para falar sobre fake news. Eu joguei no Twitter os prints das lives que o Rodrigo Maia tem feito, como os robôs manipulam a opinião nas redes sociais. Então, peraí, é o crime mais grave da República contar mentirinha? Então agora nós vamos falar sobre as mentirinhas. Porque eu não vi até agora uma prova de fake news por parte da direita. Agora surgiu grandes provas sobre fake news por parte da Peppa. Vamos acabar com a CPMI das fake news? Negativo. Agora nós vamos entrar nela e vamos entrar de cabeça. E agora a chinela vai cantar para o lado deles. Então vamos utilizar a inteligência agora. Nada de correr para querer aparecer diante das câmeras, não. Vamos discutir, deputados, senadores, se reúnam, conversem, tracem estratégias. Vamos arrancar o mandato da Peppa e vamos meter essa gordinha na cadeia. Né? Essa porquinha roliça tem que ir em cana. Mensagem da Rejane Helena. Fui trabalhar hoje com as notícias de ontem. Volta do trabalho. Haja coração. É isso aí, Fernando. E é muito legal que as pessoas dizem, pô, eu fico esperando vocês entrarem no ar para ficar mais tranquilo. A gente foi chamado de Rivotril outro dia, né? Vocês são meu Rivotril.
Pessoal, muito obrigado pela confiança que vocês depositam na gente. A gente se esforça muito, né, Fernando, para trazer a melhor informação, a melhor análise que vocês podem ter. Claro que não somos ou seja, a gente pode cometer erro de vez em quando, mas a gente vem aqui, pede desculpa, a gente se corrige e vamos seguindo com o nosso trabalho, mas o objetivo é trazer o melhor trabalho que a gente pode para você. Agradecemos a confiança. O Sérgio Silva nos escreve: prêmio pelo Rafael ter conseguido ficar sério imaginando o Maia entrando na frente da Peppa, né? Uma colisão de quase 2 planetas. Assim. Francisco Barros: o impeachment de Witzel esfriou, enquanto isso, na pandemia, cariocas morrem como mosca devido à corrupção no Rio. É uma situação realmente grave que acontece no Rio de Janeiro. Não dá para o governo focalizar em absolutamente tudo. A Polícia Federal está trabalhando, mas a gente sabe que as pessoas serão punidas em algum momento, sim, e não parou a investigação no Rio de Janeiro. Janete escreve para a gente: pois estão dizendo que alguns antifas, que são os terroristas, vão de verde e amarelo para dizer que são bolsonaristas fazendo confusão. Muito legal, obrigado, Janete, que nos escreve aqui, eu acho que é do Rio de Janeiro, ou do Rio de Janeiro não, dos Estados Unidos. Muito importante tocar nesse assunto. Vamos lá. Os terroristas, eles têm umas táticas que são utilizadas há muitos anos, né? Bem, começa ali com o Saul Alinsky nos Estados Unidos, começou a estruturar isso e continua pelo financiamento de grupos globalistas até hoje. Mas o que tem sido visto desde 1999, pelo menos, que são desde que teve aquele confronto em Seattle, né? Que eram estrangeiros que foram para os Estados Unidos para a reunião do G8, naquele momento foi o maior confronto, não eram americanos, eram na maior parte estrangeiros que foram ali e foram, com apoio de alguns americanos terroristas, confrontar a polícia naquela reunião do G8. Ali foi aplicada pela primeira vez a estratégia. E qual que é, Fernando? Desde então a gente vem vendo, já faz 20 anos, o mesmo procedimento. Eles precisam estar sempre com roupa parecida para se identificar, para não se atacarem no meio da confusão. Manga comprida para roupa, né? Comprida, manga comprida para esconder tatuagens, sinais do corpo, que eles possam ser identificados depois pela polícia e tenham que pagar pelos seus erros. E hoje, com as câmeras em todos os lugares, ainda pior, eles precisam cobrir o corpo. Usam sim aquela mochilinha nas costas, né? Clássica. Então o pessoal não vai de verde e amarelo, cara limpa, não vai nunca numa manifestação quebrar uma vidraça, soltar uma bomba, porque ele vai ser filmado e vai ser identificado, vai aparecer a tatuagem, vai aparecer uma marca. Aquela mochilinha de terrorista, uma mochilinha com kit terrorista, ali às vezes tem bomba, tem vinagre contra o gás lacrimogêneo, né? Porque eles ficam respirando vinagre. Você tem ali álcool para botar fogo em pessoas, queimar pessoas vivas, como aconteceu com aquele policial no México, como aconteceu em Hong Kong, como aconteceu no Chile, como acontece no mundo inteiro nos protestos de terroristas. Então aquela mochilinha clássica não é à toa, eles estão levando água para beber. Então os terroristas, eles têm uma estratégia. Eles não vão de camisa verde e amarela, com a cara limpa, como vão os manifestantes de direita. Como vão os manifestantes, os cidadãos, patriotas, pessoas que estão lá lutando pelo país. Eles não vão para serem identificados pela polícia, muito menos pelo serviço secreto brasileiro do Exército, das Forças Armadas. Então, pessoal, vamos lá, calma. Pode ter um ou outro infiltrado no meio de manifestação de direita, de manifestação ordeira, sim, pode ter infiltrado. Agora, juntar 1.000, 2.000 de verde e amarelo falando que é patriota, destruindo o patrimônio público, isso não vai acontecer. Pode ficar tranquilo que de estratégia de terrorista nós conhecemos, nós estudamos, né, Fernando? Para isso mesmo, para trazer informação para vocês e trazer um pouco de tranquilidade. Josiel Abreu escreve: Rafael, deixa de modéstia, vocês dois me lembram Romário e Bebeto em 1994. São feras, abraço, grande dupla, Romário e Bebeto, que ganharam talvez a Copa do Mundo mais difícil, foi a única que o Brasil disputou nos pênaltis na final, né? Inesquecível. Inesquecível. Temos também mensagem aqui de Laura Helena. Maia nomeou a Joyce para a comunicação da Câmara, é verdade. Sim, ela foi para a SECOM, mas aí, pessoal, é uma tentativa dela, porque ela já sabia que ia vazar esses prints, e é uma tentativa dela de se esconder, mas não faz diferença nenhuma, não faz diferença nenhuma ali para a SECOM. Eu respondi ontem, as pessoas, olha, a Joyce foi para a SECOM, agora a Câmara vai produzir notícias. Não,
está sendo feito há 1 ano e meio já. Exatamente. A ida da Joyce, ou de quem quer que seja, quem manda ali é Rodrigo Maia, e sempre com notícias completamente distorcidas, uma máquina caríssima. Vamos lembrar, Fernando, que o Congresso Nacional Brasileiro, a soma das redações, das estruturas de comunicação do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, configuram de longe a maior estrutura de comunicação de Brasília, né? Equivalente à EBC, que é do governo federal, e ainda um pouco maior. Então, toda aquela estrutura, todo o dinheiro de você, pagador de imposto, é usada para fazer notícia contra você, contra o cidadão, contra o seu interesse, contra o governo que você elegeu. Nós temos um deputado federal, Rodrigo Maia, foi eleito com 74, 75 mil votos. E ele coordena toda aquela estrutura bilionária do Congresso Nacional, inclusive a comunicação. Para vocês terem uma ideia, são 350 jornalistas trabalhando na estrutura do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Para mentir para você. É isso que nós temos no Brasil. Anderson dos Santos é novo membro, seja muito bem-vindo. Igor Barros, nada a ver com o assunto, mas a cidade de Confessa, em Mato Grosso, acaba de determinar lockdown. Dentre as alegações, o prefeito fala de colapso na saúde. Igor, a gente lamenta muito essa situação. Cabe à população lutar, batalhar, o Ministério Público, que às vezes está do lado do prefeito, os advogados têm que entrar com a ação e a resposta nas urnas. Nós temos certeza, Fernando, a gente fez esse estudo para o método eleitoral, de 70% a 80% dos prefeitos que vão disputar a reeleição, eles serão substituídos, serão varridos. E aqueles apoiados pelos atuais prefeitos também não têm chance. Aproveita o momento, entra na política, trabalha. Se você não é candidato, seja estrategista. Se você não é estrategista, faça parte da equipe. Esteja com a gente, ande conosco, porque nós vamos dar guarida, nós vamos dar proteção durante essas eleições. Inclusive o LGA mandou um superchat falando: o método eleitoral serve para estrategista, mas serve, o método eleitoral, ele tem, um dos focos dele é a formação do estrategista, que faz parte do time que leva a campanha por todo o processo eleitoral. Nós indicamos, eu indico, pessoal, sinceramente, eu indico que você faça o método eleitoral se você tem vontade de trabalhar na política, trabalhar dentro de um gabinete, de uma prefeitura, de uma Assembleia Legislativa. Faça o método eleitoral, que inclusive um dos processos, você já vai começar durante a campanha a se envolver com a política de um candidato específico. Você vai fazer esse envolvimento e você vai futuramente trabalhar. O preço que você está pagando para fazer o método eleitoral é um preço ridículo diante do valor que você vai receber trabalhando na política. Sinceramente, é um investimento, não é uma compra, não é um curso que você está fazendo, é um investimento que você está fazendo aí, um investimento profissional na sua vida. Bangri Camargo escreve para a gente dizendo: eu sempre acompanho vocês, parabéns pelo trabalho, nós que agradecemos, e parabéns a vocês que nos trazem tanta informação bacana, tanto comentário, tanta análise, enriquecem sempre as lives, sempre enriquece o Media Watch. Nosso trabalho aqui é comentar o que acontece no Brasil sob a ótica de quem enxerga o Brasil de uma forma diferente da mídia, da imprensa tradicional. Nós somos a nova mídia, nós somos a nova forma de fazer comunicação. Está começando com pouca estrutura, mas o estúdio aqui está melhorando muito, está quase no formato final aqui, Fernando. Parabéns para o Fernando, parabéns para o Anderson Braz, que está trabalhando aqui, ajudando a gente. E pessoal, sobre o método eleitoral, amanhã a gente libera a segunda aula aberta, que está bem legal. Eu recomendo, amanhã à tarde a gente vai definir o horário e vamos divulgar então, porque sábado, para não ser um dia morto, então tem método eleitoral. E se bobear, a gente de quebra pode, no meio de churrasco aí, entra numa live aqui e fala, conversa mais com o pessoal. Temos aqui a mensagem também da Andy. Olá. A Raquel Brunheira. A Raquel Brunheira nos avisando. Acaba de ser protocolado o primeiro pedido de cassação da deputada Joyce Helmans, conhecida como Joyce Hasselman. Glória. E aqui a Cristina Elster nos escreve: vocês não acham que o presidente da Câmara deveria ser escolhido entre os 5 deputados mais votados? Se sim, como mudar? É muita coisa para mudar. Não pode ser assim, não. A gente poderia até concordar, mas isso dificilmente passaria. Não, e o papel do presidente da casa, ele é muito interessante que ele seja aliado do governo.
Então, é inclusive uma discussão cidadã que nós temos que ter com relação a essa eleição, porque se você tiver um governo, e o Trump quase enfrentou isso, onde você tem a presidência da Câmara e do Senado de oposição, você destrói o governo. Um presidente num sistema de república, ele sem o apoio da Câmara dos Deputados e sem apoio do Senado, ele é boicotado, ele fica 4 anos vegetando até cair. Então, nós temos que discutir até quando a sociedade brasileira admite um deputado dominando a agenda de votações de forma a inviabilizar um governo de um presidente democraticamente eleito. É uma discussão importante que a gente tem que levar. Vamos dar sequência aqui ao Superchat. O Vinícius nos escreve, em si confirmando tudo o que foi vazado, a tática de guerrilha posto pela deputada, que já era afrontosa a qualquer princípio conservador, tornou-se abjeto. É isso mesmo, chamamos de também hipocrisia. Lúcia Monteiro, não achei os dados da conta do Antônio. Vou colocar agora aqui no Quem aí chat, pode ajudar? Fernando Mello aqui está separando a conta do Antônio Rocha. Está internado aguardando transferência para fazer a cirurgia. Tá aí deixa eu só mostrar uma imagem, Rafael. Porque a gente está terminando, que já vai dar 20 horas, e eu estou indo agora lá para o terça que a gente vai bater um papo lá. Eu quero mostrar para vocês o seguinte. A Ellen, né, a conhecida aí, a Ellen do turismo, lá do Twitter, a Ellen postou umas mensagens lá e eu trouxe as imagens que a Ellen postou para cá. Isso aqui são 2 notícias que a Joyce divulgou no passado. Então a gente tem uma notícia do finalzinho de 2018, né? A Joyce falando, lembra daquela época? A Joyce falou que tinha recebido uma cabeça de porco com uma ameaça de morte. Isso aí foi logo depois do segundo turno das eleições. Né? Ela foi eleita no primeiro turno como deputada, mais votada do estado de São Paulo. Isso aí foram dias depois da eleição, né, do segundo turno. Ela já queria chegar em Brasília, chegando. E essa notícia ao lado, fake news pesada. Joyce Helmans disse que a Veja recebeu 600 milhões para atacar o Bolsonaro. E a Abril foi vendida por 100 mil. Essa notícia, essa fake news, ela foi tão idiota que na época que saiu, no calor do momento, todo mundo viu que era fake news. Então assim, nem no calor do momento ela conseguiu convencer as pessoas, dizendo que 600 milhões haviam sido pagos. Por que eu estou trazendo essas mensagens aqui? Porque a Joyce, ela se mostra uma pessoa que nós temos que pegar todo o exercício parlamentar da Joyce e reavaliar. Isso é uma investigação na PGR, isso é conselho de ética, isso é uma análise feita pelo eleitor, pela militância nas redes sociais. Vamos revirar o exercício parlamentar dessa deputada, porque pelo que tudo indica, ela tem problema. Essa mulher tem problema. Tudo que ela faz é uma grande mentira. São 8 horas e 1 minuto, pessoal. Sexta-feira, eu sei que vocês estão aí querendo descansar, tomar uma cervejinha e relaxar. O Fernando tem compromisso, o Rodrigo escreve aqui a última mensagem. Em 2018, passei por um infarto aos 40 anos. 3 estentes, 3 pontos. Força Rocha. Comunicação e política é um pequeno gigante. Moro no Distrito Federal, amo cerveja e sonho em fazer um churrasco com vocês. Pessoal, todo mundo que sonha em fazer churrasco com a gente, realizem esse sonho, né? Para de sonhar só. Para de sonhar. Vem aqui, vamos lá, a gente combina, vamos fazer churrasco. E passando essa palhaçada, essa conversa fiada de pandemia, a gente vai organizar um grande churrasco para trazer todo mundo em algum lugar aí bem bacana. Vamos fazer o encontro dos meliantes. O encontro dos O encontro dos meliantes, um evento anual aí de todos os inscritos do Comunicação e Política. E vamos levar o fuleco para ser conhecido aí por todo mundo. Então agora prometo que a última mensagem a gente vai encerrar, hein? Yuri Patrício, irei fazer o método eleitoral também. Valeu a gente ter lido aqui. Se o curso de militância política já abriu minha visão, imagina o método. Vai abrir em vários aspectos, pessoal. Wanda Silene, no canal do Antônio Rocha estão várias contas para depósito. A dica é importante. Matheus, o Alan não vai virar o novo Nando Moura? Ele recentemente está respondendo os seguidores com muita grosseria. Não gosto de arrogância. Pessoal, isso aí são momentos pessoais. O Alan acabou de ter um filho glorioso, Gendivinha, que vem aí para trazer alegria, né? E então nós vamos encerrando aqui, desejando a todos uma ótima noite, um grande fim de semana para todo mundo, muita bênção, muita luz. Obrigado, pessoal, valeu por tudo, fiquem com Deus e até a próxima.
Uma grande nação precisa de grandes líderes, e uma parcela importante das pessoas que vão liderar a transformação do Brasil nos próximos anos estarão no meio político. E você, quer ser uma liderança e escrever os próximos capítulos da história do Brasil? Nas últimas eleições, muitos brasileiros despertaram politicamente e sentiram o desejo de participar ativamente das decisões do país. O processo eleitoral, a princípio, parece ter ficado mais complexo, mas é possível superar qualquer desafio contando com aliados e uma estratégia vencedora. Com o método eleitoral, você pode montar uma campanha limpa, eficiente e que o coloque no cenário político com potencialidade real de votos. Nós vamos te mostrar o caminho. A partir daí, você e sua equipe vão trilhar sua própria caminhada com passos decisivos. O que você precisa é do método eleitoral. Vem com a gente. Se você é candidato, estrategista, assessor ou quer trabalhar com política para ajudar o Brasil, inscreva-se no Método Eleitoral, www.ometodoeleitoral.com. Uma grande nação precisa de grandes líderes, e uma parcela importante das pessoas que vão liderar a transformação do Brasil nos próximos anos estarão no meio político. E você, quer ser uma liderança e escrever os próximos capítulos da história do Brasil? Nas últimas eleições, muitos brasileiros despertaram politicamente e sentiram o desejo de participar ativamente das decisões do país. O processo eleitoral, a princípio, parece ter ficado mais complexo, mas é possível superar qualquer desafio contando com aliados e uma estratégia vencedora. Com o método eleitoral, você pode montar uma campanha limpa, eficiente e que o coloque no cenário político com potencialidade real de votos. Nós vamos te mostrar o caminho. A partir daí, você e sua equipe vão trilhar sua própria caminhada com passos decisivos. O que você precisa é do método eleitoral. Vem com a gente. Se você é candidato, estrategista, assessor ou quer trabalhar com política para ajudar o Brasil, inscreva-se no Método Eleitoral, www.ometodoeleitoral.com. Uma grande nação precisa de grandes líderes, e uma parcela importante das pessoas que vão liderar a transformação do Brasil